Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos começar mais uma aula de física para o PISME e o Enem. Será a nossa 26ª aula. E nesta aula falaremos sobre potência. Como de costume, vamos acompanhar o livro e debater os principais tópicos. Potência. Como vimos, para se calcular o trabalho de uma força, não é necessário conhecer o tempo decorrido na realização desse trabalho. Na vida prática, porém, o conhecimento desse tempo pode ser importante, pois, de maneira geral, temos interesse em que um determinado trabalho seja realizado no menor tempo possível. Entre duas máquinas que realizem o mesmo trabalho com a mesma perfeição, preferimos sempre a mais rápida. Então, aí temos o conceito de eficiência energética. Nós vamos querer empregar a máquina que trabalha com a mesma eficiência, realiza o mesmo trabalho, porém num tempo menor. Ou de uma maneira alternativa, que realiza o mesmo trabalho no mesmo tempo, porém consome menos energia. Ok, pessoal, temos aí uma biografia do físico escocês James Watt, muito importante, a pessoa que desenvolveu trabalhos nessa área. Para se medir a rapidez com que se realiza um certo trabalho, define-se uma grandeza denominada potência. Se uma força realiza um trabalho ΔT durante o intervalo de tempo ΔT, né? O trabalho aí vai ser T maiúsculo e o tempo T minúsculo. A potência P dessa força é definida como sendo a razão entre o trabalho realizado pela força e o tempo decorrido na realização. Então, P vai ser a variação do trabalho sobre a variação do tempo. Vemos então, pela definição dada, que quanto menor for o tempo empregado por uma máquina para realizar um certo trabalho, maior será a sua potência. Geralmente, pessoal, potência é um dado do fabricante, né? O fabricante lá que vai construir um motor, né? Ele que escolhe a potência do seu equipamento. Por exemplo, a sua geladeira tem uma potência, o chuveiro tem uma potência, isso daí é o fabricante que escolhe. Aí você pode comprar o seu equipamento baseado em diversos parâmetros e um destes parâmetros é o parâmetro de potência. A relação P igual a variação do trabalho sobre a variação do tempo nos mostra que a unidade de potência no sistema internacional será Joule, que é a unidade de energia ou trabalho. Trabalho é uma forma de energia por segundo, né? Então, o segundo aí é a unidade no sistema internacional para tempo e Joule é a unidade no sistema internacional para energia ou trabalho.
Esta unidade é denominada watt, em homenagem ao pesquisador James Watt, inventor da máquina a vapor. Assim, a potência de 1 watt corresponde ao trabalho de 1 joule realizado em 1 segundo, isto é, 1 joule por segundo é igual a 1 watt, que é representado pela letra W maiúsculo. Um múltiplo dessa unidade muito usado é 1 kW. 1 kW é muito usado porque corresponde aí à unidade usada para as máquinas convencionais, como o seu chuveiro, geladeira e máquinas industriais, que corresponde a 1000 watts. 1 kW, 1000 watts. Quando você ouvir dizer, por exemplo, que a potência do motor de um automóvel é de 35 kW, você deverá entender que este motor é capaz de realizar um trabalho de 35.000 joules em 1 segundo. Exemplo número 1. Um operário em uma construção eleva com velocidade constante um corpo de massa igual a 20 kg até uma altura de 3 metros. Na figura ao lado aí, gastando um tempo de 10 segundos para realizar esta operação. Então vejamos a figura ao lado, né? Você tem um operário, né, que está puxando uma carga aí de 20 quilos a uma altura de 3 metros. Ele faz isso em 10 segundos. Vamos à letra A. Qual o valor da força F que o operário deve exercer para que o corpo suba com velocidade constante? Né? Então, vamos calcular força em primeiro lugar. Considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se o movimento de subida do corpo se faz com velocidade constante, a resultante das forças que atuam nele deve ser nula, né? Se a velocidade é constante, então a resultante das forças é nula. Então a força F exercida pelo operário deve ser igual e contrária ao peso do corpo. Portanto, no sistema internacional, a massa 20 kg, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então temos uma força de 200 newtons. Agora vamos para a letra B. Qual o trabalho que o operário realiza nesta operação? Já sabemos que T de trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo θ. Observe que este ângulo é em direção com relação ao sentido do movimento. Quando nós definimos trabalho, nós vimos que o corpo estava se movendo na horizontal. Então, o θ era em relação à horizontal. Nesta imagem aqui, nós vemos que o corpo está subindo na direção vertical. Então, esse ângulo θ não mais vai estar em comparação com a direção horizontal. Ele vai estar comparado com a direção vertical, né? Certo? Então, esse θ, se você estiver fazendo uma subida perfeitamente vertical, esse θ vai ser zero. Se for uma subida inclinada, aí vai ter um ângulo, né, diferente de zero. Vamos ver o que o livro fala. Neste caso, o F será a força exercida pelo operário, que se transmite através da corda até o corpo, nele atuando, como mostra a figura 8.7. Na direção vertical para cima. Assim,
temos que a força é igual a 200 newtons, como já calculamos, e o ângulo igual a 0 graus. Como D é igual a 3 metros, verá no sistema internacional que T é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. A força é igual a 200 newtons. A distância, 3 metros. O ângulo, 0 graus. Então, vai ser multiplicado pelo cosseno de 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1. Então, basta multiplicar 200 vezes 3, que é igual a 600 joules. Então, o trabalho será 600 joules. Agora, a letra C. Qual a potência desenvolvida pelo operário? Vamos aqui aplicar este novo conceito, que é o conceito de potência. Como vimos, a potência P é definida pela relação variação do trabalho pela variação do tempo. Em nosso caso, a variação do trabalho representa o trabalho realizado pelo operário, que é 600 joules, como calculamos, no intervalo de tempo igual a 10 segundos. Então, vai ser a potência 600 joules dividido por 10 segundos, que vai dar 60 joules por segundo, que é igual a 60 watts. Então, o nosso resultado final aqui é 60 watts. 60 joules por segundo ou 60 watts. Esse é o nosso resultado final. Vamos para o exemplo número 2. Imagine que o operário do exemplo anterior esteja elevando o mesmo corpo, massa igual a 20 kg, à mesma altura de 3 metros, usando uma rampa cujo comprimento é de 5 metros. Despreze as forças de atrito, né? Geralmente, o exercício, para nos ajudar a simplificar, vai nos pedir para desprezar atrito. Veja aqui que eu estava te dizendo, né, que não mais o movimento de subida é vertical, né? Tem um ângulo. Existe aqui um ângulo de inclinação com essa rampa, né? E nós vamos considerar este ângulo aqui. O livro abordou de maneira completa essa questão. No primeiro momento, nós tínhamos uma subida perfeitamente vertical. Aqui nós temos uma subida em ângulo. Para a letra A, qual a força que o operário deve exercer para que o corpo suba a rampa com velocidade constante? Essa força, ela vai depender da componente, né? Componente normal que o corpo faz com o plano. Veja que a componente normal, você tem uma no sentido do movimento e a outra em direção para baixo, né? Vamos ao livro. Como o corpo se desloca sobre um plano inclinado, a força exercida pelo operário deverá equilibrar a componente do peso paralela ao plano. No capítulo 4, vimos que esta componente vale massa vezes a gravidade vezes o seno de alfa. Veja que você tem a componente normal aqui e a reação do plano aqui para baixo aqui, né? Essa é a reação do plano. Bom, a componente que nós estamos interessados é essa daqui de baixo, né? E ela é a mesma que essa daqui, ó. É a mesma que essa. E na frente do ângulo alfa é seno, encostado no ângulo alfa é cosseno. Então, nós vamos usar o seno. A força que o operário deve fazer é igual a reação normal, N igual a massa vezes gravidade, vezes o seno do alfa. Certo?
Só que nós não temos o alfa ainda. Nós vamos ter que calcular o alfa primeiro. Como calcularemos o alfa? O alfa é o ângulo de inclinação do plano. Nós vimos que devemos usar o seno, porque a componente de interesse fica na frente do ângulo e não encostada nele. Na frente é seno. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo é esse daqui, ó, 3. A hipotenusa, o livro deu que é 5. Então, vai ser 3 dividido por 5. Então, o seno de alfa é igual a 0,6. Ok? Então, força vai ser igual a massa vezes gravidade vezes o seno de alfa. Só fazer essa multiplicação e chegamos a 120 newtons. Observe que, ao usar o plano inclinado, torna-se mais cômodo para o operário suspender o corpo, pois ele terá que exercer uma força menor. Sem o plano, a força foi 200 newtons. Com o plano ajudando, a força é 120 newtons, menor, portanto. Observe que, ao usar o plano inclinado, torna-se mais cômodo para o operário suspender o corpo, né? Pois ele terá que exercer uma força menor do que o peso do corpo. Vamos à letra B. Neste caso, qual o trabalho que o operário realiza para elevar o corpo? Bom, aqui nós temos que ver um outro ângulo, né? O ângulo aqui do operário, né? Este ângulo do operário não vai ser igual ao ângulo alfa, ok? Vamos supor que o operário não esteja aplicando essa força em ângulo aqui não, hein? Vamos supor que o operário está aplicando a força exatamente assim, para baixo, né? Vamos supor isso. A força exercida pelo operário é 120 newtons e tem o mesmo sentido do deslocamento do corpo, isto é, θ igual a 0 graus. Né? O corpo se desloca de uma distância 5 metros ao longo do plano inclinado. Né? Então, esse é o ângulo de aplicação da força aqui, o ângulo de aplicação da força é 0 graus. Né? A força aqui, quando nós vamos entender o trabalho, nós temos que ver o sentido do movimento. O sentido do movimento é o mesmo da aplicação da força? Sim, aqui, ó. O sentido do movimento é o mesmo da aplicação da força. O corpo está se movimentando. O corpo está se movimentando no mesmo sentido da aplicação da força, então é 0 graus. Aí basta fazer a multiplicação, força vezes distância vezes o cosseno de θ. Θ 0 graus, 120 vezes 5 dá 600 joules. Então, anteriormente, nós também tínhamos o trabalho de 600 joules, aqui também o mesmo trabalho de 600 joules. Aí o livro fala, observe que este trabalho é o mesmo que foi realizado pelo operário quando suspendeu verticalmente o corpo. Embora com o plano inclinado, a força exercida pelo operário tenha sido menor, a distância percorrida pelo corpo foi maior. Assim, né, nós conseguimos aplicar o mesmo trabalho usando uma força menor, mas para isso nós teremos que usar um deslocamento maior. Né?
A rampa, ela ajuda, mas você vai precisar deslocar o corpo por uma distância maior. Ok, pessoal, esse foi o vídeo sobre potência que eu gostaria de fazer para conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, procurem o monitor ou a mim e tentem fazer esses exercícios aqui da página 292. Tudo bem, pessoal? Tchau!